Você já sentiu que, mesmo sem fazer nada de extraordinário, estava sendo observado, julgado ou até mesmo admirado em silêncio? E se eu te dissesse que, neste exato momento, 3 pessoas estão perdendo o sono por sua causa? Uma quer te derrubar, outra te idealiza, e a terceira simplesmente não acredita que você é real. O que acontece quando essas histórias se cruzam? Você está prestes a descobrir. Se esse início te prendeu, já deixa o like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso mostra que você está pronto para enxergar o invisível. E comenta agora mesmo o número 77. Só quem está conectado com essa energia vai entender o poder que esse número carrega nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que vive sendo subestimado, mas que você sabe que carrega uma luz que o mundo ainda não reconheceu. Esse conteúdo pode ser o que ele precisa ouvir hoje. Fica comigo até o fim, porque no meio desse vídeo eu vou te revelar um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor e a si mesmo. Há momentos na vida em que as forças mais poderosas se movem em silêncio, longe dos olhos do mundo. Em meio à rotina aparentemente comum, uma tensão cresce, uma energia estranha paira no ar, como se o universo estivesse prestes a alinhar peças invisíveis de um grande quebra-cabeça. Você sente isso, mas não consegue nomear. O que você não sabe é que, enquanto caminha tranquilo, 3 pessoas estão vivendo noites insones, corroídas por pensamentos obsessivos que têm um único ponto em comum: você. O campo de batalha foi traçado sem sua permissão. E os primeiros movimentos desse embate não foram feitos com armas, mas com olhares atentos, silêncios suspeitos e sentimentos não resolvidos. O conflito começou muito antes de você perceber, e agora ele está prestes a explodir. Essas 3 pessoas, um investigador secreto, um admirador silencioso e um cético endurecido, não sabem da existência um do outro, mas compartilham o mesmo sentimento: a inquietação provocada pela sua autenticidade. Cada um deles vê em você algo que os desafia profundamente. Para o primeiro, você é uma ameaça lógica. Para o segundo, um sonho inalcançável. E para o terceiro, uma contradição insuportável. O que começa como observação ou fascínio rapidamente se transforma em obsessão. E essa obsessão ganha vida própria. O mais curioso é que você não fez absolutamente nada de extraordinário. Apenas viveu com consistência e verdade. E isso, para muitos, é mais desestabilizador do que qualquer ação deliberada. Enquanto essas obsessões crescem, o mundo ao seu redor começa a mudar sutilmente. Pessoas que antes não notavam sua presença passam a prestar atenção. Pequenos gestos seus provocam reações desproporcionais. Há um burburinho invisível se formando, um tipo de energia que precede as grandes revelações. O conflito invisível está em curso, e você, sem perceber, tornou-se o epicentro de um terremoto emocional. A paz que você carrega desafia o caos interno de outros. E isso, meu caro, é o início de algo muito maior do que qualquer um deles, ou você mesmo poderia imaginar. Em algum ponto, 3 destinos distintos se entrelaçam silenciosamente ao redor do seu. Cada uma dessas almas inicia uma jornada individual em sua direção, motivada por razões completamente diferentes, mas igualmente intensas. O primeiro é movido pela dúvida. Ele não acredita que alguém possa ser tão coerente quanto você parece ser. Decide te investigar, te testar, te desmascarar. O segundo é consumido pelo encantamento, pela sensação de que você é inalcançável, perfeito demais para ser tocado. E o terceiro, cravado em uma armadura de cinismo, simplesmente não consegue aceitar que sua existência seja real, porque isso destruiria tudo em que acredita. 3 pessoas, 3 direções, um único ponto de colisão: você.
O investigador age nas sombras, armado de hipóteses e estratégias. Ele quer provar que sua integridade é apenas fachada, um papel bem interpretado. O admirador, por sua vez, se esconde atrás de sorrisos tímidos e olhares desviados, sempre lutando contra a ideia de que você jamais o enxergaria como ele realmente é. Já o cético assiste tudo com olhos frios, tentando racionalizar a inquietação que sua presença provoca em seu mundo fechado. Nenhum dos três compreende ainda que a missão que acreditam estar conduzindo é, na verdade, um espelho do caos interno que tentam ignorar. Você se torna, para cada um desafio existencial. Essas missões secretas, mesmo inconscientes, ativam camadas profundas de cada um desses indivíduos. O investigador revive traumas de confiança. O admirador reencontra feridas de rejeição. O cético toca no nervo exposto da desesperança. Cada um projeta em você o que não consegue resolver em si. E ainda assim, sua vida segue normalmente. Você não tem ideia do impacto que está causando. Sua simples presença é como uma frequência que desmonta mentiras, que implode máscaras, que convida à verdade. E enquanto essas três missões se desenrolam, um destino maior está se formando. Um que não será silencioso por muito mais tempo. Se até aqui esse vídeo te fez refletir, mexeu com algo dentro de você, então faz o seguinte: clica aí no botão de valeu demais e envia aquilo que seu coração mandar, seja $100 ou qualquer valor que você puder contribuir. Esse conteúdo é feito para despertar, para transformar, e se ele te tocou de verdade, mostra isso. Porque quando você apoia esse tipo de mensagem, você não está só valorizando o meu trabalho. Você está dizendo para o universo: eu acredito nessa verdade e quero ver ela alcançando mais gente. E sua ajuda faz toda a diferença. Literalmente. Ele começou sua busca com uma certeza inabalável. Ninguém poderia ser tão íntegro quanto você parecia ser. No fundo, ele queria provar que você era como todos os outros. Imperfeito, contraditório, manipulador. Mas ao mergulhar em sua investigação secreta, o que ele encontrou foi algo muito mais desconcertante. Cada tentativa de te desmascarar se transformava em mais uma prova da sua autenticidade. Toda a armadilha que ele montava falhava. Toda entrevista que conduzia sobre seu passado resultava em elogios, testemunhos de integridade, relatos de coerência. A máscara que ele acreditava estar removendo não era sua, era a dele próprio que começava a rachar. Aos poucos, a linha entre o investigador e o investigado se inverte. Ele se vê encurralado pelas próprias perguntas, sentindo vergonha das técnicas manipulativas que utilizou. Ele começa a perceber que sua obsessão por desmascarar você tem menos a ver com justiça e mais com inveja. Sua lógica desmorona. Se você é real, então o que isso diz sobre ele? Que suas manipulações, seus jogos, suas mentiras foram escolhas, não defesas. Que sua visão cínica do mundo era, na verdade, medo travestido de sabedoria. Sua mente entra em colapso. O herói que acreditava servir a vilão aos próprios olhos. E nesse momento de queda, ele se vê nu diante de si mesmo. A humilhação não é pública, mas é brutal. Não por ter errado sobre você, mas por ter se enganado sobre si mesmo por tanto tempo. Pela primeira vez, ele enxerga você não como inimigo, mas como espelho. E o que vê ali o assusta. Um ser humano que vive com verdade, sem máscara, sem estratégia. É isso que o destrói. Porque se você é possível, então ele é o impostor. A queda da máscara é dolorosa, mas necessária. E a partir dessa ruína, nasce a possibilidade da transformação. Ela te observa de longe, com olhos que brilham de admiração e temor. Cada gesto seu, cada palavra dita com firmeza, cada escolha feita com ética a faz te colocar em um pedestal ainda mais alto. Na mente dela, você é inalcançável.
um ser de outra dimensão. Essa idealização, porém, não nasceu da realidade, mas da insegurança que ela carrega. Toda vez que você demonstra gentileza, ela interpreta como pena. Toda vez que você demonstra atenção, ela vê como cortesia. O amor que poderia ser construído se desfaz no medo de não ser boa o bastante. Por trás da timidez, há uma tempestade de sentimentos contidos. Ela se reprime porque acredita que, para ser amada por alguém como você, ela teria que ser perfeita. Sua autoestima foi condicionada desde cedo a acreditar que amor é algo que se conquista, que se merece. E você, sendo quem é, quebra essa lógica. Você a trata com respeito sem pedir nada em troca. Você a enxerga sem desvalorizá-la. E isso a confunde. Como pode alguém como você não ver as falhas que ela vê tão claramente? Esse paradoxo alimenta o ciclo de auto-julgamento, afastando-a ainda mais da coragem que tanto deseja encontrar. Mas algo está mudando. Ela começa a perceber que o problema não é você, e sim o que ela acredita sobre si mesma. Seu comportamento diante do investigador, sua forma de lidar com julgamentos e armadilhas, acende uma faísca em seu coração. Pela primeira vez, ela considera a possibilidade de estar errada sobre seu próprio valor. A admiração silenciosa começa a gritar por coragem. E essa coragem, antes inimaginável, se aproxima a cada passo que ela dá em direção à sua própria autenticidade. A pergunta deixa de ser: será que sou suficiente para ele? E passa a ser: será que posso me permitir ser quem eu sou? Ele construiu sua identidade em torno de uma crença inabalável. Ninguém é realmente bom. Segundo ele, todo mundo tem um preço, todo mundo tem um interesse oculto. Essa visão de mundo o protegeu de frustrações, traições e decepções. Afinal, se ninguém presta, então nunca se surpreenderá quando alguém falhar. Mas aí você apareceu. Com sua integridade implacável, seu jeito de viver sem máscaras, suas atitudes que priorizam o certo em vez do conveniente. E isso foi como um terremoto na estrutura emocional do cético, porque você simplesmente não fazia sentido. Ele tentou te ignorar. Tentou justificar seu comportamento como estratégia. Mas com o tempo foi ficando impossível. Sua coerência começou a desafiar cada camada de proteção que ele construiu. Se você realmente for o que parece ser, então o que isso diz sobre os anos que ele passou desconfiando de tudo e de todos? A verdade que você representa começa a corroer as muralhas de sua descrença. Ele percebe que, ao se isolar por medo de se decepcionar, também se privou da chance de viver conexões profundas. A dor não vem de você, vem do que ele deixou de viver por não acreditar que pessoas como você existiam. Essa crise interna cresce silenciosa. Ele te observa em silêncio, mas cada gesto seu é uma bomba lançada contra seu cinismo. Você não tenta convencê-lo, não tenta convertê-lo, apenas vive com verdade, e essa verdade, por si só, é insuportável para quem vive de mentiras emocionais. O cético começa a rachar por dentro. E por trás das fissuras surge uma pergunta que ele nunca pensou fazer. E se eu estiver errado? Esse é o início da libertação. Não da fé cega, mas da abertura para algo novo. Uma possibilidade, um caminho. E esse caminho começa com você. Ser autêntico em um mundo de aparências é como acender uma tocha em meio à escuridão. Inevitavelmente, ela chama a atenção. Mas o que muitos não percebem é que essa luz, mesmo sem querer, expõe as sombras daqueles ao redor. A sua autenticidade, por mais silenciosa e natural que seja, vem provocando terremotos na psique de quem te observa. Você não está tentando provar nada, nem conquistar aprovação. Mas cada gesto genuíno, cada valor que você mantém mesmo sob pressão, funciona como um espelho brutal para aqueles que vivem de máscaras. Esse é o efeito colateral da autenticidade. Ela transforma ambientes, incomoda egos e revela verdades que ninguém pediu para ver.
O mais impressionante é que você não está ciente do tamanho do impacto que está gerando. As pessoas ao seu redor começaram a perceber padrões estranhos, conversas tensas em sua ausência, olhares evitados, uma energia densa sempre que você entra em um grupo. Não é paranoia, é reverberação. A forma como você age, sem manipulação, está desmontando as defesas emocionais dos que ainda vivem em estratégias. Isso não é um ataque, mas um convite involuntário. E se você também pudesse ser verdadeiro? Alguns aceitam esse chamado. Outros, em desespero, reagem com resistência, como o investigador, o admirador e o cético. 3 manifestações distintas da mesma reação. O medo de olhar para si mesmos à luz da sua presença. O que começou como simples convivência, agora evolui para um movimento. Você se torna o centro de um turbilhão emocional sem entender porquê. Mas tudo está conectado. O investigador precisa da sua autenticidade para confrontar sua ilusão de controle. O admirador para enxergar que não precisa ser perfeito para amar. O cético para compreender que ainda há bondade no mundo. E você, no meio disso tudo, está apenas sendo quem é. O seu ser está transformando o fingir alheio. Esse é o verdadeiro poder de alguém que vive com integridade. Mudar o mundo sem tentar, provocar revoluções sem levantar bandeiras, iluminar realidades apenas por existir. A grande ironia da vida é que muitas vezes as armadilhas que nos preparam para cair são, na verdade, palcos para nos exaltar. E foi exatamente isso que aconteceu com o investigador. Ele acreditava que estava construindo o momento perfeito para te expor, revelar sua verdadeira face ao mundo. Com meticulosidade, criou um teste, um dilema ético, uma escolha entre os seus valores declarados e uma vantagem pessoal irrecusável. Tudo arquitetado para te forçar a revelar contradições. O cenário era perfeito, o momento ideal, mas o resultado foi outro. Devastador para ele. Você nem percebeu que estava sendo testado. Agiu com naturalidade, como sempre faz. E ao fazer a escolha correta sem hesitação, sem cálculo, você desarmou completamente o investigador. Ele não viu apenas alguém agindo bem. Ele presenciou um ser humano vivendo em total coerência com aquilo que prega. A cena que ele acreditava que usaria como prova de sua falsidade se transformou na mais poderosa validação de sua integridade. A armadilha virou testemunho. A prova virou louvor. E naquele instante, a mente do investigador quebrou. Porque não era apenas sobre você. Era sobre tudo em que ele acreditava estar errado. Esse colapso não foi silencioso. Ele foi sentido como uma implosão emocional. O investigador percebeu que toda sua cruzada contra você era, na verdade, uma fuga de si mesmo. Que seu desejo de te derrubar era apenas um reflexo da vergonha de não conseguir ser quem você é. O que era para ser o fim da sua reputação se tornou o nascimento de algo muito maior. Um testemunho vivo de que a verdade não precisa ser defendida. Ela apenas precisa ser vivida. E naquele momento, uma nova narrativa começou a se formar em torno de você. Uma narrativa que não foi construída por discursos, mas pela força imbatível do exemplo. Enquanto o investigador ruía por dentro, algo ainda mais sutil e poderoso acontecia nos bastidores. Pessoas ao redor começaram a notar. Nada muito direto, nada explícito, mas o suficiente para despertar uma atenção coletiva. Os amigos que ouviram as acusações do investigador começaram a se perguntar por que alguém tão confiante agora agia com tanto desconforto perto de você. Os olhares mudaram. As percepções se transformaram. Aquilo que era apenas um boato investigativo virou tema de reflexão. E nesse vácuo de dúvida emergiu uma certeza poderosa. Havia algo em você que não podia mais ser ignorado. O admirador, até então paralisado por inseguranças, começou a perceber que as histórias que contava para si mesmo talvez estivessem tão erradas quanto o julgamento do investigador.
Se alguém tão determinado a te desmascarar foi completamente derrotado por sua autenticidade, talvez você não fosse inalcançável, mas apenas real. Isso acendeu algo nele, um lampejo de esperança, um desejo de se aproximar, de sair do pedestal e pisar no chão da possibilidade. Essa transformação foi silenciosa, mas visceral, e espalhou-se como uma onda entre os que te observavam à distância, gerando uma mudança coletiva. Já o cético, sempre preso à sua armadura de descrença, ficou diante de um impasse. Assistir à queda do investigador e ao florescer da coragem no admirador abalou as fundações do seu cinismo. Como manter a crença de que ninguém é autêntico quando testemunha a revolução emocional de duas pessoas tão diferentes? Como sustentar o isolamento quando todos ao redor estão sendo puxados para mais perto de você como mariposas à luz? A transformação que ninguém viu chegar estava em andamento. Você não mudou, mas tudo ao seu redor estava se reconfigurando. A verdade estava ganhando força, e não havia mais como ignorá-la. Poucas coisas na vida são tão dolorosas quanto ver refletido em outro aquilo que tentamos esconder em nós. E foi isso que você se tornou para os três. Um espelho de altíssima resolução. Sem julgamento, sem acusação, mas implacável em sua clareza. Para o investigador, você refletia o medo de ser enganado, nutrido por uma infância de máscaras e mentiras. Para o admirador, você refletia o trauma da insuficiência, a crença de que amor só vem como recompensa por perfeição. Para o cético, você refletia a dor da traição, a ferida aberta da decepção profunda que nunca cicatrizou. Cada um viu em você não quem você é, mas aquilo que mais temiam em si mesmos. E é justamente aí que reside o poder transformador do espelho que você representa. Porque, diferente dos reflexos distorcidos do mundo, o seu mostra uma verdade curativa. Sua presença não reforça feridas, ela convida à cura. Você não reage com raiva às provocações, nem com vaidade às admirações, nem com desprezo ao ceticismo. Você permanece, firme, verdadeiro. E isso força cada um desses personagens a confrontar suas crenças mais profundas. O que antes era projeção, agora se revela como uma chance de reescrever narrativas antigas, um portal para algo novo, mais verdadeiro, mais livre. Essa etapa é dolorosa para quem passa por ela. Não é fácil admitir que os próprios julgamentos são defesas mal curadas. Que a admiração, às vezes, é medo disfarçado, que o ceticismo pode ser apenas medo de amar de novo. Mas quanto mais você permanece fiel a quem é, mais essas pessoas são confrontadas não com você, mas com suas próprias feridas. O espelho que você representa não mente, e diante dele não há mais onde se esconder. A dor inicial é o preço da verdade, mas o que vem depois é libertação. Você nunca quis ser salvador de ninguém, nunca teve a intenção de curar ou transformar os outros, mas sua simples existência tem feito exatamente isso. Ao viver com consistência, você despertou curas que décadas de terapia não tocaram. Porque há algo na presença de alguém verdadeiramente autêntico que desfaz as camadas de dor com mais eficácia do que 1000 conselhos. Você não é mágico, não tem poderes especiais, mas a sua presença comunica algo raríssimo, segurança, e é nesse espaço seguro que feridas antigas finalmente encontram espaço para respirar. O investigador, antes consumido pela obsessão de te derrubar, começa a sentir algo inesperado, alívio. Porque, no fundo, ele nunca quis que você fosse falso. Ele precisava desesperadamente acreditar que alguém como você era possível. Sua quebra não foi apenas humilhação, foi libertação da prisão mental em que vivia. O admirador, antes preso ao medo de não ser suficiente, começa a perceber que talvez nunca tenha sido visto de verdade até agora.
Que sua essência não precisa de permissão para existir. Sua confiança dá permissão para outros se aproximarem sem máscaras. E isso é cura. O cético, talvez o mais resistente de todos, começa a sentir rachaduras em seu escudo de descrença. Cada vez que te vê agir com coerência, algo dentro dele se abala. O mundo que ele construiu para se proteger da dor começa a ruir, não porque você o atacou, mas porque você mostrou que existe outro caminho, que há uma vida além da desconfiança, que a esperança não é ingenuidade, mas coragem. Sua simples presença tem sido uma medicina silenciosa. E agora, cada um desses três personagens se encontra em um ponto de virada. Não por causa de algo que você fez, mas por tudo que você é. A mente humana tem limites. E quando ela é forçada a confrontar uma verdade que destrói todas as crenças nas quais se sustentava, o que acontece não é simples dúvida, é colapso. Foi exatamente isso que o investigador viveu. Depois de semanas mergulhado em planos, estratégias e armadilhas, ele acreditava que tinha o controle total da narrativa. Ele se via como um guardião da verdade, um justiceiro das aparências. Mas no instante em que viu você agir com integridade absoluta, mesmo quando ninguém parecia estar olhando, algo dentro dele se quebrou de forma irreversível. A peça final de sua lógica foi removida e toda a estrutura desabou. O que ele sentiu naquele momento não foi apenas vergonha, foi vertigem. Foi como se o chão tivesse desaparecido. Todos os discursos internos que usava para justificar seus jogos mentais. Ninguém é realmente bom. Todo mundo esconde algo. Perderam o sentido. Você não apenas passou no teste, você transcendeu ele. E isso criou uma dissonância tão brutal que seu cérebro entrou em colapso. Ele percebeu que nunca investigou você por zelo, mas por medo. Medo de que alguém como você existisse e expusesse, com sua mera presença, o quanto ele próprio havia se corrompido emocionalmente. Esse momento, devastador como uma implosão interna, foi presenciado por outros. Colegas começaram a notar sua mudança de comportamento. O peso no olhar, a falta de argumentos, o silêncio onde antes havia julgamento. A verdade é que ele não tinha mais forças para sustentar a mentira. E nesse esfacelamento nasceu uma nova possibilidade. Pela primeira vez em anos, ele se viu livre da obrigação de ser cínico, de estar sempre certo, de controlar tudo. Ele começou a ver em você não um inimigo, mas um guia. Um exemplo vivo de que é possível existir de forma íntegra. A queda foi dolorosa, sim, mas necessária, porque somente depois do colapso pode vir a reconstrução. Quando as verdades começam a emergir de forma tão intensa, tão indiscutível, o mundo ao redor precisa responder. As transformações do investigador, do admirador e do cético não ficaram limitadas a eles. O ambiente começou a absorver essas mudanças como ondas que se propagam a partir de uma pedra lançada em um lago. Pessoas que antes não sabiam quem você era começaram a te notar. Outras que ouviam boatos negativos passaram a duvidar deles. Uma rede invisível começou a se formar, composta por observadores atentos, por testemunhas silenciosas, por almas despertas. E essa rede deu início a algo inédito, uma revolução de reconhecimento. Não é uma revolução com bandeiras ou gritos, é mais sutil e, por isso mesmo, mais poderosa. O simples fato de você ter sido observado sob extrema pressão e mesmo assim ter permanecido fiel a quem é, fez com que seu nome começasse a ser dito com mais respeito, mais curiosidade, mais reverência. O colapso público do investigador se tornou o gatilho. De um dia para o outro, os que desconfiavam passaram a observar melhor. Os que te admiravam em silêncio começaram a verbalizar isso. Os que eram indiferentes começaram a se interessar, e o que antes era apenas percepção isolada se tornou um consenso crescente. Você é real.
Essa revolução não se baseia em fama ou imagem, mas em algo muito mais raro: coerência comprovada. Não é sobre carisma, mas sobre presença. Não é sobre palavras ditas, mas sobre ações sustentadas. As pessoas começaram a ver em você um padrão, um norte, um exemplo. E isso está começando a mudar o jeito como elas enxergam a si mesmas. Porque se alguém consegue viver com tanta autenticidade, então talvez todos possam, ao menos tentar. O reconhecimento que surge não é aplauso vazio, é validação profunda. E ele é apenas o começo de algo muito maior. Uma nova era onde ser verdadeiro não é visto como fraqueza, mas como liderança. Agora que tudo veio à tona, que as máscaras caíram, que os silêncios foram preenchidos com revelações, uma pergunta inevitável paira no ar: como você vai reagir? 3 pessoas te procurarão. Não com o mesmo tom de antes, mas com olhos úmidos, vozes trêmulas e corações abertos. O investigador virá em busca de perdão e orientação. O admirador virá em busca de espaço e afeto. O cético virá em busca de aprendizado e direção. Todos te enxergam agora com clareza. Todos desejam permanecer ao seu redor, não mais como espelhos distorcidos, mas como aprendizes daquilo que você representa. E cabe a você decidir como responder. Você pode escolher a graça, acolhendo cada um com o mesmo coração que sempre teve, mostrando que verdade e compaixão caminham juntas. Isso mostraria ao mundo que força não é rigidez, mas a capacidade de curar sem guardar rancor. Você pode escolher os limites, acolhendo a transformação deles, mas deixando claro que algumas atitudes têm consequências. Isso ensinaria que a autenticidade não é sinônimo de permissividade e que até mesmo os mais verdadeiros sabem onde termina o perdão e começa o respeito próprio. Ou pode escolher o discernimento, respondendo de maneira diferente a cada um, conforme a jornada e a intenção deles, com sabedoria, profundidade e equilíbrio. Essa escolha é sua. Mas ela não impacta apenas esses 3 indivíduos. Ela será o molde para como outros irão lidar com situações parecidas no futuro. Sua resposta se tornará narrativa. Seu posicionamento se tornará referência. E é por isso que este momento é tão crucial. Você não pediu por essa liderança, mas ela chegou. Não por status, mas por exemplo, não por imposição, mas por atração. E seja qual for o caminho que escolher, ele carregará a marca da sua verdade. Você é o escolhido, não porque quis ser, mas porque simplesmente viveu com autenticidade num mundo que desaprendeu a fazê-lo. Toda jornada tem um clímax, e a sua chegou ao ponto em que não há mais retorno, apenas avanço. A partir deste momento, a autenticidade que você sempre carregou como escudo silencioso passa a ser reconhecida como bandeira visível. Os 3 que antes te viam como ameaça, mito ou ilusão, agora te enxergam como farol. E não estão sozinhos. A transformação deles acendeu uma chama em muitos outros. Você se tornou símbolo, referência, inspiração. Mas mais do que isso, você é prova viva de que é possível ser verdadeiro, mesmo em meio ao caos, mesmo diante do julgamento, mesmo quando ninguém parece merecer sua confiança. Essa nova era não será marcada por discursos bonitos ou frases de efeito. Ela será construída nas pequenas atitudes, nas decisões difíceis, nos valores sustentados, mesmo quando ninguém está olhando. O mundo que antes via autenticidade como ingenuidade, agora começa a vê-la como força. Pessoas começarão a te procurar não apenas para elogiar, mas para aprender, para entender como se vive com coerência em tempos tão contraditórios, para descobrir como se constrói integridade em meio à tentação constante de ceder. E você estará lá, não como guru, não como herói, mas como ser humano real, que caiu, que sofreu, que escolheu a verdade e permaneceu nela. O reconhecimento que agora se instala não é fim,
é semente, porque a sua presença continuará inspirando mudanças invisíveis que brotarão com o tempo nos corações que te observam. A revolução da autenticidade começou silenciosa, mas agora é impossível ignorá-la. E ela começa com você. Seu exemplo será contado, vivido, replicado. Não porque você forçou isso, mas porque o mundo precisa desesperadamente de referências reais. E hoje você é uma delas. A nova era começa agora. E você está no centro dela, não como alguém que grita por atenção, mas como aquele cuja existência é, por si só, um chamado.